Olá, vamos dar continuidade agora a mais uma mesa neste segundo Fórum A Paz. Eu tenho a honra, o privilégio de estar participando da terceira mesa, onde nós vamos enfocar a questão do direito da criança e do adolescente com câncer à saúde integral. Pela manhã, nós tivemos duas mesas riquíssimas, uma que tratou do voluntariado e a outra com os médicos principais especialistas em relação ao câncer infanto-juvenil, e contextualizou, inclusive, muitos avanços já que nós temos em relação ao diagnóstico e ao tratamento do câncer na criança e no adolescente, mas muito ainda a se avançar, né, em relação à precocidade mesmo desse atendimento e de uma assistência mais integral à saúde da criança e do adolescente. Eu tenho o prazer de moderar aqui essa mesa com três grandes especialistas. São três advogados renomados nesse universo da saúde, do direito à saúde. Nós teremos o Dr. Gustavo Gonçalves Gomes, ele é sócio e membro do Comitê Executivo da Siqueira Castro Advogados, coordenador do programa de advocacia pro bono, lá do escritório, mestre e doutor em Direito Processual Civil pela PUC São Paulo e especialista em Direito do Consumidor. O Dr. Gustavo vai abordar um pouco sobre o projeto de advocacia pro bono e também contextualizar a respeito das dificuldades de garantir a assistência médica e integral à criança e adolescente. Teremos também a participação nesta mesa da doutora Júlia de Castro Kesselring. Ela é formada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialista em Direito Sanitário pela Faculdade Oswaldo Cruz e é associada da área de Life Sciences Healthcare do Pinheiro Neto Advogados. A doutora Júlia vai abordar um pouco sobre os aspectos legais e os entraves que envolvem a questão da pesquisa clínica com crianças e adolescentes no universo da oncologia. E teremos a participação também da doutora Renata Vilhena, bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, especialista em Direito Processual Civil pela PUC São Paulo e pelo Centro de Extensão Universitária. Ela é autora da publicação Planos de Saúde e Questões Atuais no Tribunal de Justiça de São Paulo, volumes 1 e 2, e sócia fundadora do escritório Vilhena Silva Advogados, que é totalmente dedicado ao direito à saúde. A doutora Renata vai abordar a dificuldade em relação aos planos de saúde durante o tratamento oncológico. Bom, cada palestrante terá, em média, de 15 a 20 minutos de apresentação e, no final, nós abriremos um espaço para perguntas dos telespectadores que estão nos acompanhando online, aqui ao vivo e de forma gratuita neste segundo Fórum A Paz. As perguntas podem ser encaminhadas durante todo o processo de apresentação dos três especialistas e serão encaminhadas pela Maria Del Carmen, também da A Paz. Doutor Gustavo, por gentileza, a palavra é sua. Obrigado, Lina. Queria inicialmente agradecer aí a oportunidade de poder colaborar, participar e aprender com vocês, né, essa grande iniciativa aí da APAS, né, e pela organização desse fórum. Queria cumprimentar minhas colegas aqui de mesa, né, a doutora Renata e a doutora Júlia, também, que são pessoas aí que muito conhecedoras dessa matéria e que eu tenho certeza também que com quem a gente vai conseguir aprender bastante, né, e dialogar. Eu acho que esse painel ele retrata muito esse escopo, esse objetivo de diálogo, né? Vou procurar trazer aqui para vocês não só uma visão jurídica, porque às vezes o jurídico é muito chato, né, e nem é tão óbvio assim como parece ser, especialmente nessa matéria. Às vezes a gente tem a compreensão de que esses temas são bem claros, bem óbvios e cartesianos, e, na verdade, não são. Eu acho que esse é o principal recado aqui de toda a nossa conversa, mas eu acho que é importante trazer também um pouco da nossa experiência prática, né, nesse assunto, né, tão importante que envolve a saúde da criança e o tratamento contra o câncer. Dizer a vocês que no nosso escritório, nosso escritório ele tem 70 anos de fundação.
É um escritório que, desde o início da sua fundação, até por própria motivação do sócio fundador, Dr. Siqueira Castro, a gente sempre procurou retribuir um pouco à sociedade aquilo que a gente conquista internamente, né? E, desde então, primeiro por iniciativas esparsas de sócios, né, pontuais, foram feitas aí algumas iniciativas de advocacia pro bono. E uma das nossas sócias, que é a Maria Clara Siqueira Castro, nosso escritório ele foi um escritório familiar durante muitos anos, hoje é um escritório empresarial, temos aí quase 2.000 colaboradores no Brasil, né, por todo, em todas as frentes, mas a Maria Clara foi uma grande incentivadora também das iniciativas de advocacia pro bono. Infelizmente, ela nos deixou, já tem aí mais ou menos 5 anos. Conheci a Maria Clara, a gente estudou por coincidência no mesmo colégio, depois na mesma faculdade, né? E aí a gente procurou também estruturar a nossa atuação no pro bono de uma forma mais abrangente. Criamos um comitê interno para a advocacia pro bono, criamos um instituto, né, no qual a gente cedeu o nome da Maria Clara em homenagem a ela pelos serviços prestados. Então, o Instituto Maria Clara hoje tem uma frente de pro bono e tem uma frente de responsabilidade social. Eu coordeno a parte de advocacia pro bono. A gente tem hoje aproximadamente 75 clientes pro bono em todo o Brasil. Eu falo clientes porque, inicialmente, o foco do escritório seria a prestação de serviços jurídicos para pessoas jurídicas, instituições do terceiro setor, ONGs, né, e associações, enfim. Então, a gente tem, na verdade, pessoas jurídicas, né, e entidades do terceiro setor que a gente presta serviços de forma gratuita. E o principal objetivo do escritório, né, quando a gente define esse compromisso de prestar um serviço jurídico gratuito, é exatamente prestar o serviço com a mesma qualidade como se fosse um cliente usual do escritório. Não adianta nada você fazer a advocacia pro bono, ter uma bandeira de advocacia pro bono e simplesmente tratar os clientes que não pagam, porque são pro bono, de uma forma secundária, com serviço diferenciado, né, com uma qualidade pior. Então, são compromissos que a gente não abre mão, a gente vem fazendo isso já há muitos anos, né, e hoje, além da frente, né, de advocacia pro bono para a entidade do terceiro setor, há alguns casos pontuais de pessoas físicas, né, que a gente também, às vezes, se identifica e procura assumir, e aí tanto na parte de assistência infantil, né, e também tem uma parte, também um braço que atua na parte penal, mas eu digo a vocês que de todas as frentes que o escritório atua, a nossa bandeira sempre foi a criança, né? Por isso que a gente se identifica com a APAS, apoia a APAS, onde em qualquer cenário de consultoria, de todos os assuntos que a gente pode ajudar, a gente ajuda, mas a criança, para a gente, sempre foi a maior bandeira, né, a bandeira principal, né, e a criança, principalmente a criança doente, a criança que precisa de assistência médica, ela tem, sim, um olhar diferenciado por parte do nosso escritório. A gente também apoia várias outras instituições, a gente apoia o GRAAC, a gente apoia a Fundação Gol de Letra, a gente apoia alguns orfanatos também que lidam com crianças, né, que sofreram violência familiar. E quando você fala de saúde, o assunto é muito sério, né? Eu acho que a gente tem, dentro da nossa estrutura, uma grande preocupação, porque, embora a gente tente dar o apoio jurídico, né, no que seja necessário, para as instituições que apoiam a bandeira de criança, né, a gente sabe que hoje há uma grande confusão, né, relacionada à atuação do Poder Judiciário, né? Então, o primeiro recado que eu dou aqui é que, infelizmente, no Brasil a gente tem ainda, né, uma grande crise do Poder Judiciário. Eu estudo muito processo civil e a gente teve uma grande reforma processual em 2015, né, esperava ter algumas mudanças, né, mudanças significativas na estruturação da forma como os processos são julgados, né? E, infelizmente, né, na minha visão, essa mudança ela não ocorreu. E não é uma crise só do processo que a gente vivia, é uma crise do judiciário. E a gente precisa de infraestrutura, a gente precisa de pessoas qualificadas, a gente precisa de técnicas de gestão,
A gente precisa hoje, a gente tem uma grande legislação material muito importante. O Brasil talvez não, eu digo, na minha opinião, que o Brasil tem o melhor Código de Defesa do Consumidor do mundo. É a legislação mais protetiva que existe no mundo relacionada à defesa do consumidor. E não é um código que foi criado para regular as relações de consumo. Como o próprio nome diz, o código ele diz que foi criado para a defesa do consumidor. Então, tem um objetivo pontual. E, além da defesa do consumidor, a gente tem, desde já, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que abarca, de certa forma, também essas situações, né, que atingem a criança, né, na sua saúde. Né? Isso, quando a doutora Renata, vou deixar essa parte para a doutora Renata, que realmente entende muito mais, trabalha muito com esse assunto, que é relativa à falta de cobertura, né, seja estatal ou seja contratual, mas é fato que, além dessas questões que envolvem as relações contratuais ou as relações com o Estado, né, de assistência à saúde, o Poder Judiciário hoje, quando é demandado, ele ainda demora muito a reagir. E, infelizmente, a gente tem uma demora que também não é atribuída só ao Estado, o Estado que eu digo Poder Judiciário. Provavelmente, a gente tem também, na verdade, uma demora que acaba desencadeando no Estado, né, no Poder Judiciário, mas que começa no próprio poder estrutural do Estado, nos órgãos reguladores do Estado, né, que a doutora Júlia também deve falar um pouquinho, mas a gente sabe que muitas vezes o Judiciário não decide ou decide mal porque não há uma definição clara e rápida a respeito das formas de tratamento, dos medicamentos que são disponibilizados para assistência à criança. Né? Então, você tem, muitas vezes, o maior problema que a gente enfrenta hoje no Poder Judiciário, além da falta de estrutura, é a dificuldade da criação de uma jurisprudência, decisões coerentes, estáveis, né, que permitam também com que os planos de saúde, de certa forma, organizem a sua estrutura em conformidade com a regra do jogo. É claro que você tem situações típicas e atípicas em todos os cenários, né? Você tem aquele consumidor, muitas vezes, que sabe que o contrato não cobre, mas entra com uma ação porque ele quer demandar de uma forma aventureira, e você tem também aquelas situações em que você encontra um plano de saúde, às vezes, não tão bem intencionado, né, e que faz a negativa de cobertura. Mas a minha experiência diz que grande parte do problema gerado hoje pelas questões relativas à negativa de cobertura é a falta de regra de jogo clara, seja no âmbito dos órgãos reguladores, seja na própria jurisprudência do Poder Judiciário a respeito. E a medicina ela tem uma velocidade incrível, né? Ela avança de uma forma que, infelizmente, os nossos entes estatais não estão capacitados para poder regular, né? Especialmente em tratamentos tão complicados, né, como o tratamento do câncer. A gente vê que há todo dia, né, em todos os lugares do mundo, novos medicamentos sendo testados, né, e novos procedimentos também sendo testados, né, e muitas vezes aceitos. Né? E a gente tem, dentro desse cenário, um grande problema dentro dessa estruturação, né? Eu falo nessas relações de plano de saúde e do Estado, porque muitas vezes a medicina avança de tal forma que o medicamento ele não é capacitado ainda, né? Autorizado pela Anvisa. Né? Então, a gente fala muito dos medicamentos importados, né? Muitas situações aqui ensejaram aqui demandas judiciais no Brasil, ainda acontece, um pouco menos, porque hoje o assunto está um pouco mais pacificado, mas medicamentos, às vezes, que são criados fora do Brasil e já tem um efeito maravilhoso lá fora, já tem resultados positivos, já são utilizados legalmente em vários países, e a criança com câncer aqui no Brasil tem ciência da existência, os pais da criança daquele medicamento lá fora, faz um pedido para que o plano de saúde arque com aquele medicamento, e o plano de saúde não pode arcar, porque ele só pode, pela regra do jogo atual, aprovar e custear o medicamento que se tiver
regulamentação na Anvisa, né, se ele tiver registro definitivo na Anvisa. Né? É claro que ainda assim você encontra, às vezes, decisões judiciais, né, que, diante de uma negativa dessa, você ainda encontra decisões judiciais que acabam determinando, né, em sede liminar, o fornecimento daquele medicamento. Mas qual é o problema? Na minha visão, não é só uma negativa de cobertura da seguradora do plano de saúde. Na verdade, a regra é: tem registro, vamos dar. Não tem registro, não vamos dar. E aí a Anvisa, às vezes, demora anos para poder fazer a aprovação daquele medicamento. E aí não existe um culpado nessa história. Eu acho que existe uma falta de percepção geral da urgência, que é a urgência, sobretudo, da criança, da saúde, e quantas crianças morreram sem terem a esperança, sem terem condições, né, de ter o melhor tratamento. Né? O mesmo acontece, por exemplo, com o rol de tratamentos, não só de medicamentos, né? Mas a jurisprudência, né, e o entendimento dos planos de saúde retrata que o plano de saúde só é obrigado a fornecer um tipo de tratamento se ele estiver dentro do rol de procedimentos da ANS. Né? Então, muitas vezes, essa é a regra do jogo que é geralmente seguida. Surge um tipo de tratamento novo, inovador, muito eficaz para um determinado tipo de câncer, lembrando também que são inúmeros tipos de doenças de câncer, então o problema já é complexo por sua natureza. Se a gente for criar em cima disso todas as variações do tipo de câncer, da idade da criança, né, tudo mais, a coisa fica cada vez mais complexa. Então, existem esses tratamentos, muitas vezes o plano de saúde diz que o tratamento é experimental, mas sabe-se que aquele tratamento ele não tem ainda, não está elencado no rol da ANS. Então, é a Agência Nacional de Saúde, que deveria também ter uma capacidade maior de aprovação, de regulamentação desses procedimentos novos que surgem, acompanhando, inclusive, as validações que foram feitas, talvez em outros países, né? Muitas vezes o assunto ele já chega no Brasil com inúmeros estudos bem feitos, programados, com testes, e aí a Agência Nacional de Saúde, ao invés de achar uma forma de validar apenas os testes que foram feitos, inicia uma nova bateria de testes, todo um procedimento burocrático, e aquilo demora absurdamente para ser aprovado. Então, há uma burocratização excessiva, na minha visão, que faz com que também, no aspecto contratual, as relações não sejam bem definidas, né, e prejudica também, mais uma vez, né, a saúde da criança. Então, há um entendimento na jurisprudência hoje, embora haja a prevalecência de que o procedimento ele vai ser autorizado pelo plano de saúde se ele estiver no rol, né, de procedimentos da ANS, você vê ainda também decisões aí que largamente aprovam determinados tratamentos, mesmo não tendo esse registro no rol da ANS, né? Porque o juiz, às vezes, entende que aquele tratamento já está comprovado de que ele é eficaz e que ele também não vai esperar a ANS aprovar e regulamentar tudo para poder autorizar que aquele tratamento seja prestado para a criança. Então, o entendimento de que o rol de procedimentos da ANS não seria um rol taxativo, e sim exemplificativo, porque de cada tratamento que é elencado no rol da ANS, tipo de tratamento, às vezes você tem 2 ou 3 derivações de tratamento, né? Então, há também um preciosismo nessa forma de compreender os tipos de tratamento, como se cada detalhezinho relativo ao tratamento fosse considerar a existência de um tratamento diferenciado, né? O nosso papel aqui, né, vou caminhando aqui para o final da minha exposição, estou tentando ser regimentalmente correto aqui com relação ao tempo, tentar exatamente isso. Eu acho que são vários fatores que influenciam esse assunto que envolve a criança. A gente tem uma boa legislação, sim, que protege a criança. Não temos um bom aparelho estatal, né, que ande com a mesma velocidade que a medicina, e há um poder judiciário ainda, muitas vezes, esquizofrênico do ponto de vista das decisões que são prolatadas. Acho que houve uma melhora, sim, com o Código de 2015, o Código de Processo Civil,
você tem alguns recursos repetitivos que têm dado definições mais claras sobre determinadas matérias, mas deve prevalecer, sobretudo, o bom senso. O bom senso que muitas vezes não é aplicado. Os princípios gerais devem ser aplicados. Eu acho que nessas relações é o que, sobretudo, importa, o bom senso. Dizer também que a gente, o Poder Judiciário, a assistência judicial, é uma das frentes que a criança muitas vezes precisa para poder receber um bom tratamento. Acho que quando há uma negativa, seja estatal ou seja contratual, o papel do advogado, advogado da advocacia é uma função essencial à administração da justiça, está na nossa Constituição. Então, acho que cada um de nós tem um papel essencial a colaborar com esse tipo de assunto, mas não somos a única frente que vai resolver o problema. A gente sabe que quando a gente fala de assistência plena, é necessário que a criança não tenha autorização para o tratamento, mas acho que o trabalho, por exemplo, que a APAS desenvolve, de apoiar, por exemplo, no transporte, e outras instituições, uma instituição em Manaus, por exemplo, que é o Lar das Marias, que acolhe as famílias que vêm do interior do Amazonas para tratamento de câncer. Muitas vezes a criança, o apoio familiar nesse período é essencial. É tão importante quanto o apoio médico, quanto o medicamento ou quanto a autorização para tratamento, seja do Estado, seja da autorização contratual. Então, há uma série de fatores envolvidos, por isso que esse fórum ele veio muito a calhar, porque são vários braços, sendo que a falta de um deles, com certeza, prejudica o projeto como um todo. Dizer a vocês que para a gente fica muito feliz quando consegue dar um bom tratamento, seja para a instituição que abarca essa ideia e esse conceito, seja para os casos individuais que, às vezes, a gente atua, e não há, na minha visão, papel mais nobre e essencial do que a defesa da saúde da criança, saúde física e saúde emocional. Queria muito agradecer a vocês, estou muito ansioso aqui para ouvir as minhas colegas Renata e Júlia aqui sobre o que tem a dizer, e à disposição também para que a gente possa falar de um assunto tão importante, embora o tempo seja curto, mas debater naquilo que a gente puder colaborar. Tá bom? Muito obrigado, e boa tarde a todos. Muito obrigada, viu, doutor Gustavo, pela sua fala. Eu acho que são muitos os desafios mesmo para a gente chegar nessa questão do bom senso em absolutamente todas as áreas. Agora, eu passo a palavra, por gentileza, para a doutora Júlia para a sua apresentação. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer mais uma vez, acho que não canso de agradecer a Tatiana pelo convite dela. Eu aprendi, acho que desde a nossa primeira reunião lá no escritório no Pinheiro Neto, em que ela deu um pouco mais de detalhes do trabalho da APAS mesmo. Fiquei super encantada e a gente veio discutindo nesses últimos tempos, quais são as dificuldades de acesso a tratamento, e aí pensando na contribuição aqui da minha fala nesse fórum super importante, trazendo muito do que o Gustavo falou, eu acho que a gente precisa, quando a gente pensa em acesso a tratamento, claro, a gente pensa muito já no medicamento no mercado, a gente pensa muito já nas ações judiciais, então, se o medicamento está disponível, se está registrado na Anvisa, se não está, e muitas vezes a gente esquece também, acho que de alguns entraves estatais, para que novos tratamentos sejam disponíveis para essas crianças, Então, a minha fala hoje, ela é voltada para o universo da pesquisa clínica. Eu acho que em tempos de Covid, em tempos de vacina, todo mundo já sabe um pouco mais o que é o estudo clínico, Então, é quando, as empresas elas querem testar e verificar a segurança e a eficácia dos medicamentos, e nesses estudos são incluídos participantes, Então, aqui eu vou trazer um pouco, fiz uma apresentação breve sobre o assunto para a gente discutir quais são os principais entraves para a participação de crianças e adolescentes, pacientes oncológicos, nessas pesquisas clínicas, que tem como no final do dia o viés sempre positivo, então é sempre disponibilizar novos tratamentos, e aí muito na linha do que o Gustavo falou, vamos pensar em formas de expandir acesso, então,
tem tantos países que se discute, isso vou mostrar um pouquinho para vocês também, em que se discute novos tratamentos, e no Brasil, acho que a gente evoluiu muito nos últimos anos, mas ainda temos um longo caminho pela frente. Então, vou projetar aqui a minha apresentação. Então, começando assim, quando a gente fala, vou só dar uns segundinhos para garantir que ela está sendo projetada. Então, aqui, quando a gente fala, né, da pesquisa clínica, trazendo um breve histórico, enfim, de quais são os princípios e por que existe, né, a pesquisa clínica e como que ela foi criada. Então, em 1948, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente já tem aqui que toda pessoa tem direito a um nível de saúde em que o bem-estar tem que ser assegurado, e já traz também alguns princípios básicos de quando a gente fala de pessoas em condições específicas, então que a maternidade e a infância vão ter direitos específicos, que também é reforçado na Declaração de Helsinki, de 1964, que diz que todos os grupos e os indivíduos vulneráveis vão ter uma assistência específica, e trazendo já o princípio, acho que o princípio basilar da pesquisa clínica, quando a gente fala do princípio da beneficência, então que os grupos eles têm que se beneficiar de intervenções, de inovações, né? Aqui, mais uma vez, então a gente fala da Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos, que foi ratificada na ONU em 2005, em que traz alguns artigos, de novo, quais são os princípios da pesquisa clínica, então que a autonomia do indivíduo ela tem que ser respeitada para que ele possa tomar as decisões de forma consciente, de forma clara, que a autorização para pesquisa, para participar de uma pesquisa, ela é individual e ela tem que respeitar a vontade daquele indivíduo. E no Brasil, o que a gente tem hoje? E aí, vou roubar um pouco da fala do Gustavo aqui, quando ele fala de excesso de regulação. De fato, quando a gente pensa em pesquisa clínica, hoje a gente tem uma resolução emitida pelo Conselho Nacional de Saúde, que é a resolução número 466, que traz princípios e regras de pesquisa clínica no Brasil. Apesar de ser uma norma só, ela, enfim, alguns artigos dela acabam criando alguns impasses para a pesquisa clínica ser conduzida no Brasil, né? E aí, eu acho que até com o intuito de que seja regulamentado, que seja legislado e de uma forma clara, para que todos tenham, enfim, visibilidade dos seus direitos e obrigações. Em 2015, foi proposto no Senado Federal um projeto de lei, que em 2017 chegou na Câmara dos Deputados, e lá está o projeto de lei hoje de número 7.082, com o princípio de estabelecer os direitos e obrigações dentro de uma pesquisa clínica. E há 3 anos esse projeto é discutido, tamanha a importância do tema, né? Acho que quando a gente fala de pesquisa clínica, e aí, de novo, acho que hoje em dia todo mundo tem um pouco mais de consciência e até do quão importante é a gente ter um cenário legislativo em que as pessoas que participam da pesquisa clínica saibam, de fato, quais são os seus direitos, né? E aqui, essa informação foi obtida hoje no site, no Clinical Trials, que é um site que mostra as pesquisas clínicas conduzidas no mundo inteiro. Aqui a gente fez um filtro em câncer pediátrico, tá? Então, a bolinha de baixo aqui, ela demonstra que na América do Sul, hoje em dia estão sendo conduzidos 16 estudos, tá? Aqui já excluindo os suspensos, os cancelados, os interrompidos. No Brasil, a gente tem 12 estudos clínicos para câncer pediátrico sendo conduzidos, versus 686 nos Estados Unidos. Tá? E aí, sem fazer aqui qualquer juízo de valor, mas a gente já vê, né, de fato, assim, então, dentro do nosso país, qual que é a importância que se dá para o acesso a novas drogas? Então, qual que é, acho que aqui a gente poderia ficar horas, ficar a tarde inteira discutindo por que tamanha discrepância, acho que são vários os fatores, excesso de regulação, e aí não pelo conjunto, não pelo número de normas que existem, mas sim por tudo o que a resolução 466 ela traz. Então eu acho que tem um aspecto
enfim, de outros países serem um pouco mais ligados à inovação mesmo, mas fato é que hoje no Brasil, então, destinado a câncer pediátrico, a gente tem apenas 12 estudos sendo conduzidos, que é um número que se assemelha à África, por exemplo. E aqui, quando a gente fala especificamente, então, dos direitos das crianças e dos menores de 18 anos participantes da pesquisa clínica. Aqui a gente tem, enfim, tem algumas normas, listamos os principais direitos, mas tem alguns que eu quero chamar atenção, alguns, enfim, pensando até no trabalho da APAS, né, quando a gente fala de receber ressarcimento de gastos, incluindo os acompanhantes. Isso também a gente é um aspecto importante da pesquisa clínica, porque quando a gente pensa em pesquisa, a gente tem que pensar que é uma pessoa indo até uma instituição de saúde, indo até uma clínica para receber um tratamento. E aí até o ensinamento da Tatiana na nossa primeira conversa, que é, quando a gente fala de tratamento, quando a gente fala de acesso, não é o simples receber o medicamento, né? Tem um conjunto de coisas que vai do transporte, da alimentação, enfim, vários aspectos que são relacionados ao acesso ao tratamento e que muitas vezes inviabilizam o acesso ao tratamento, né? Porque às vezes o medicamento ele está disponível, então a gente tem uma pesquisa clínica sendo conduzida com um produto específico, um produto que pode melhorar significativamente a qualidade de vida de um paciente pediátrico, mas por algum motivo aquele paciente não consegue chegar até o tratamento, né? E aqui eu destaquei, então, o ressarcimento, a assistência por danos de forma gratuita, e aí assistência, a gente fala da assistência integral e assistência imediata, ou seja, não se discute por que ou se aquele paciente, aquele participante na pesquisa tem direito àquela assistência, né? Fato é que ao participar de uma pesquisa clínica, aquele participante ele tem o direito de receber uma assistência geral, uma assistência global e imediata. E aí, também até circulei aqui, que eu acho que é um dos mais importantes quando a gente fala de pesquisa clínica com crianças e adolescentes, que é receber as informações da pesquisa clínica de forma clara. Tá? Por que isso? Porque a gente pensa que quando um paciente, principalmente oncológico, ele vai ingressar num novo estudo, numa nova pesquisa clínica, muitas vezes é a última alternativa terapêutica que aquele paciente vai ter. Então, muitas vezes, o participante, o paciente em si, não sabe não sabe muito bem como vai ser a pesquisa, ele só sabe que aquilo pode dar para ele uma qualidade de vida, pode dar uma vida um pouco maior, então acaba entrando num estudo sem muita informação. E isso, enfim, acho que muitas pessoas têm exemplos práticos, né? Eu tenho um exemplo prático disso, de que aconteceu isso, e aí nem era um paciente pediátrico, era um adulto, mas que ele falou claramente para mim, ele falou, Júlia, eu cheguei num ponto que pouco me importa qual que é o medicamento, quais são os meus direitos, quais são as minhas obrigações. Ao ouvir do meu médico que eu tenho a possibilidade de ingressar nesse tratamento e ter uma sobrevida de anos, eu vou entrar. Mas fato é que esse é um direito do participante. E quando a gente fala de pediátrico, de paciente pediátrico, a gente está falando de uma criança, de um adolescente e também dos seus representantes, né? E aí o último ponto negritado aqui, que está muito relacionado ao recebimento das informações, é também que é direito do participante receber uma via do TCLE, que é o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, pelo participante da pesquisa. Quando a gente fala das informações, do direito de receber as informações claras, então esse TCLE nada mais é do que um termo, um documento, e aí quem é do mundo jurídico, a gente, enfim, sabe todas as nuances desses documentos, mas nada mais é do que um termo, e só o nome, né, eu acho que já só as palavrinhas do nome dele já dizem exatamente o que é. Então, é um consentimento, em que a pessoa consente com a participação na pesquisa, livre,
ou seja, ela não está recebendo, ela não está sendo obrigada a entrar naquela pesquisa, e esclarecido. Né? Por quê? Porque ele sabe quais são os riscos, quais são os possíveis desconfortos e principalmente quais são os benefícios que aquela pesquisa clínica pode trazer. Então, de novo, acho que são 3 aqui os principais pontos quando a gente fala de informação clara, né? Informação sobre os riscos e benefícios da participação na pesquisa, as explicações suficientes e acessíveis sobre o material biológico que vai ser coletado ou que vai ser envolvido. Então, você vai receber um medicamento, você vai receber uma infusão, vai ser um tratamento oral, né? Para que o participante tenha toda a condição de decidir se ele quer ingressar naquela pesquisa ou não. E, de novo, quem decide a participação na pesquisa não é o médico, não é a família, né? É o paciente mesmo. E aqui um outro ponto muito importante, que é todo participante de pesquisa, ele tem que saber que ele tem acesso ao produto investigado depois do estudo. Tá? E aí, ou da conclusão do estudo, ou da sua participação. Então, o patrocinador, que a gente chama, que pode ser, enfim, quem de alguma forma financia a pesquisa, ou quem doa o medicamento, tem várias partes aqui que podem se enquadrar no conceito de patrocinador, mas o patrocinador, ele tem a obrigação de assegurar, por tempo indeterminado e de forma gratuita, o acesso ao método terapêutico que se demonstrou eficaz durante a participação na pesquisa. Por quê? Porque muitas vezes você não pode penalizar um participante de uma pesquisa clínica se ele decide sair do estudo ou o estudo acaba, você vai interromper, ainda mais quando a gente fala de um tratamento oncológico, você vai interromper o tratamento, né? E aí aqui, falando especificamente do TCLE, eu tenho um ponto que eu vou passar por todo ele, mas depois eu tenho um ponto que é um ponto que eu vou deixar uma pulguinha, acho que atrás da orelha, porque é uma pulga atrás da minha orelha, eu vou deixar para a gente abrir para discussão depois. Então, falando especificamente do termo, né, ele tem que ser escrito numa linguagem acessível ao participante. E quando a gente fala de uma pesquisa clínica com adulto, é um pouco mais fácil entender o que é uma linguagem acessível. Quando a gente fala de uma pesquisa clínica em que o grupo de participante é criança de 3, 4, 5 anos, né? E aí a norma vem e cria o que a gente chama de termo de assentimento. Então, que é uma forma do participante, tenha ele a idade que for, de entender, de fato, qual que vai ser a pesquisa clínica e dele consentir com a pesquisa. Então, pode ser um termo que vai ser oriundo de uma conversa com aquela criança. Por quê? Porque no final do dia, uma criança, né, as crianças abaixo de 16 anos são considerados como absolutamente incapazes. Os adolescentes de 16 a 18 são os relativamente incapazes. O que significa dizer isso quando a gente fala de pesquisa clínica? Que a entrada, o ingresso desse participante na pesquisa clínica vai depender da assinatura dos seus pais ou representantes legais no termo de consentimento. Tá? E aí o termo de assentimento vem como uma forma de suplementar ou complementar o termo de consentimento assinado pelos pais. Então, qual que é o objetivo do termo de consentimento? É você garantir que aquele participante, de forma autônoma, ele de fato manifesta a sua vontade de entrar naquela pesquisa de forma consciente, de forma esclarecida. O conteúdo do termo, então, precisa estar muito claro qual que é o porquê daquela pesquisa, e é isso voltando lá na Declaração de Helsinki também, quando a gente fala, né, do panorama internacional da pesquisa clínica, você precisa ter um motivo para aquela pesquisa clínica existir, você precisa ter uma boa justificativa, porque você está submetendo pacientes a um tratamento ainda em estudo. Então, você precisa ter evidências claras de que precisa existir aquela pesquisa, tá? E isso tudo tem que estar muito claro no termo de consentimento. Então, de novo, precisa ter informação sobre os riscos e os benefícios e quais são os cuidados daquele participante para que seja evitado o dano. Tem que
tem que estar muito claro que todos aqueles dados, eles são sigilosos, então todos os dados do participante numa pesquisa, eles devem ser guardados com privacidade em todas as fases da pesquisa. Tem que estar claro a garantia da indenização em caso de dano, ressarcimento das despesas. E aí, qual que é o grande gargalo hoje para entrada de pacientes pediátricos em pesquisa clínica? Que muitas vezes o termo ele tem que ser assinado pelos pais ou pelos representantes legais. E aí o ponto de dúvida que eu deixo é: e quando os pais não concordam sobre a participação daquela criança numa pesquisa clínica? Ou quando o pai ou quando a mãe estão ausentes há anos? Como que a gente faz? Porque a norma exige a assinatura dos dois. São poucos os casos e são raros os casos em que a norma vai cobrir, vai dizer que a assinatura de um ou de outro pode ser suprimida, mas a gente vê casos nesse país gigante em que muitas vezes o pai ou não concorda com a pesquisa, ou a mãe, enfim, na verdade quem cuida daquela criança é um tio, é uma tia, mas que não tem a guarda daquela criança. Então, muitas vezes, a dificuldade do ingresso de participante pediátrico em pesquisa clínica, e aí, né, evitando o acesso a um possível novo tratamento, é por uma questão quase que burocrática de assinatura de documento. Que, na verdade, não é só uma assinatura, na verdade, a norma não acompanha, né, a realidade da criação da tutoria das crianças no Brasil. Então, esse é um ponto que eu deixo aqui para a gente abrir para discussão depois da fala da Renata, porque, enfim, e aí fazendo das palavras do Gustavo as minhas, eu acho que a gente precisa pensar em formas de acesso, em formas de criar novos mecanismos para que, de fato, as crianças elas tenham acesso a mais tratamentos, e aí não só os tratamentos já disponíveis, já aprovados pela Anvisa, mas também os em desenvolvimento. É isso. Muitíssimo obrigada, viu, doutora Júlia? Ótima a sua apresentação. E estão chegando várias perguntas aqui de dúvidas dos telespectadores que estão nos acompanhando aqui ao vivo e online neste segundo congresso, neste segundo fórum da APAS. Aliás, só um registro, eu adoro esse nome dessa organização, dessa entidade, porque é a paz mesmo que a gente tem buscado, que a gente, né, tem batalhado há tantos anos, né, para uma saúde mais integral mesmo, que conduz não só ao tratamento, aos procedimentos médicos e científicos, mas também a esse conjunto, né, de fatores extras que são fundamentais para a aderência ao tratamento, como a questão do transporte, que a paz conduz há quase 20 anos, né, vai para 21 anos. Muito obrigada, doutora. Agora, eu gostaria de passar, então, a palavra à doutora Renata Vilhena. Por gentileza, a condução é sua, doutora. Muito obrigada, Alina. Obrigada pelo convite, a Tatiana, o Luiz Maurício, e eu estou muito feliz de estar aqui hoje, podendo contribuir, né, com vocês. A minha história na advocacia, sempre, desde que eu saí da faculdade, eu me dedico à defesa do direito à saúde. Eu comecei com um caso de um bebê que nasceu prematuro com 23 semanas, o filho de uma prima minha. E ele ficou na UTI 4 meses, ele nasceu com meio quilo, lá em 97. E aí o plano de saúde não deu cobertura, na época das classes laboriosas, para o tratamento do Léo, que dizia que ele tinha uma doença pré-existente. E aí foi, meu primeiro caso, eu entrei, hoje ele é um moço, já está na faculdade, está se formando em engenharia, e aí eu gostei, foi meu primeiro processo, eu gostei, e aí foi indo, e hoje a gente tem um escritório grande, não assim do tamanho do Pinheiro Neto e nem do Siqueira Castro, né? Um escritório, mas a gente se dedica exclusivamente ao direito à saúde, sempre buscando defender o consumidor, o cliente, o paciente
de plano de saúde. Algumas, a gente também tem algumas clientes que não têm plano e que precisam entrar com ação contra o Estado, mas é uma porcentagem menor dos clientes. A maioria dos casos aqui, a gente judicializa mesmo contra os planos de saúde. E por que no Brasil tem tanta demanda assim? Por que é tão judicializada nessa área da saúde? Até 1999, não existia uma legislação específica sobre o que um plano de saúde tinha que cobrir ou não. Entrou em vigor a Lei dos Planos de Saúde, a Lei 9656, ela foi criada em 98 e ela entrou em vigor em 99. A partir daí, ficou definido que os planos têm que cobrir ou não. Desde a Constituição até a lei entrar em vigor, as pessoas podiam brigar, né, pelos seus direitos com base no Código de Defesa do Consumidor, que o doutor Gustavo até falou que é um dos melhores do mundo, e é mesmo. Na época que veio aquela epidemia da AIDS no Brasil, HIV, muitos planos de saúde colocavam no contrato, exclui cobertura de AIDS. Foi aí que começou a judicialização da saúde no Brasil. As pessoas brigando para ter direito ao tratamento, e aí o Código de Defesa do Consumidor sendo usado para dizer, olha, não, é uma cláusula abusiva, porque através dessa cláusula o contrato não atinge a finalidade pela qual ele foi firmado. Então, se você contrata um plano de saúde para defender a sua saúde, né, ele tem que cobrir todo tipo de doença, não dá para excluir doenças infecto-contagiosas. Naquela época não se cobria a hepatite, também tinha muitos casos de hepatite, né? Então, hoje, pela Lei 9656, todas as doenças elencadas no Código Internacional de Doenças, todas as doenças que têm um CID, tem que ter cobertura pelo plano de saúde. Tá? Esse é o primeiro ponto. Agora, tem alguns poréns. Apesar de todas as doenças estarem cobertas, não é todo e qualquer tratamento que esse paciente vai conseguir, porque a lei também põe algumas restrições. Como o doutor Gustavo já falou, foi criada a lei e logo em seguida foi criada a Agência Nacional de Saúde. E a Agência Nacional de Saúde é o órgão que fiscaliza e regulamenta, que solta as normas, as resoluções, para colocar essa lei em prática e regular o setor. Ficou definido que a Agência Nacional de Saúde, de tempos em tempos, iria publicar um rol de procedimentos de cobertura obrigatória. Então, os planos de saúde, em tese, só tem que cobrir o que está previsto no rol. O problema é que esse rol, ninguém sabe quando ele vai ser atualizado, de que forma que ele é atualizado. Então, por exemplo, a lei tem obrigação de cobertura de quimioterapia via oral, mas só dos medicamentos que constam no rol. Se eu tenho uma quimioterapia via oral já aprovada pela Anvisa, se não está no rol, o plano não vai cobrir. Por isso que os pacientes acabam procurando a justiça. O Poder Judiciário tem entendido que o rol é exemplificativo, que não é um rol exaustivo. Mas o STJ agora resolveu abrir essa discussão para afirmar, em sede de recurso repetitivo também, se o rol é exemplificativo ou abusivo. Na minha opinião, não tinha que nem existir rol. Se o medicamento está aprovado pela Anvisa, então o plano de saúde tem que dar cobertura. Se eu tenho uma lei que cobre quimioterapia via oral, por que não vai cobrir todas as quimioterapias via oral aprovadas, né? Não tem sentido autorizar um medicamento e outro não. Eu pelo rol da ANS, eu tenho que autorizar o exame PET-scan para mama, cabeça e pescoço e para mais algum que eu não me lembro agora. E o resto dos tipos de câncer? Não tem que ter cobertura de PET-scan obrigatória? Que é um absurdo, né? A Agência Nacional de Saúde é um órgão político, né? Então, quem financia a campanha dos deputados tem direito de eleger o presidente da Agência Nacional de Saúde. Então, os planos de saúde financiam as campanhas,
colocam um diretor na ANS e lá eles mesmos, os próprios planos de saúde, que vão definir o que entra e o que não entra na cobertura obrigatória. Isso eu estou falando, não é? Existe uma tese de mestrado, inclusive veio um professor dar aula aqui no escritório falando do lobby na ANS. Agora ele, inclusive, lançou o livro dele, o Marcelo, estou esquecida do sobrenome dele, falando justamente isso, é o poder político que influi na agência, né? Então, dessa forma que as coisas funcionam. Você financia a campanha de um político, para esse político, quando ele for eleito, ele nomear o presidente da agência e daí sai o que tem a cobertura obrigatória ou não. Outro absurdo que aconteceu logo que a lei entrou em vigor foi com a extinção dos planos individuais. Então, a lei foi criada e aí ficou determinado que essa Agência Nacional de Saúde, a ANS, ela iria publicar todos os anos um reajuste máximo para os planos individuais e familiares. A partir de 99, você não consegue mais contratar plano individual e familiar, porque as operadoras não querem se submeter a esse teto de reajuste imposto pela agência. Então, hoje, a maioria dos planos de saúde são só planos empresariais ou esses planos coletivos por adesão através da Qualicorp, que são reajustes de 20%, 30% ao ano que as pessoas acabam não conseguindo pagar. Aí até surgiu agora um novo modelo no mercado, está inclusive no jornal hoje, do Valor Econômico. A volta dos planos individuais, a oferta pelas operadoras, mas de uma forma verticalizada. Quando a operadora dona do hospital, os médicos são funcionários dela e aí ela consegue controlar o custo. Então, tipo Prevent Senior, quando você tem todo o aparato, ela que controla. Então, o médico é funcionário dela, o laboratório só rede própria, né? Quando você consegue oferecer aí um serviço bem enxuto, bem barato, mas de uma qualidade também diminuída, porque você tem direito só à rede própria de atendimento, você não tem direito a buscar hospitais credenciados. Então, hoje no Brasil, a gente vive esse problema com a lei. Hoje o paciente tem direito a tratamentos, a todo tipo de doença, mas a gente tem esse problema do preço também, que acaba expulsando as pessoas do mercado. Eu vou explicar aqui para vocês, falar um pouquinho por que as pessoas vêm aqui, por que as crianças que são atendidas pelo nosso escritório, quais os problemas que elas têm, os pacientes oncológicos. Agora, no ano passado, em sede de recurso repetitivo em Brasília, o STJ decidiu que plano de saúde não é obrigado a pagar medicamento importado. Até então, a gente conseguia na justiça que os planos de saúde arcassem com os medicamentos importados. Como a Júlia mostrou, não tem pesquisa no Brasil, muito difícil, às vezes a Anvisa e os próprios laboratórios, muitas vezes, não têm interesse de registrar o medicamento no Brasil. Então, não é todo o laboratório, a indústria farmacêutica que quer colocar o medicamento aqui à venda. E aí a criança fica sem acesso ao medicamento. O que a gente tem tido muito aqui, ultimamente, que é um dos tipos mais devastadores de câncer infantil, que é o neuroblastoma. Muitas crianças com essa doença, e elas precisam de um medicamento que é muito, 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 muito caro, que é o Unituxin. E muitas vêm aqui procurar a gente para conseguir esse medicamento na justiça. Pelo plano de saúde, a gente não consegue mais, porque o STJ foi muito enfático que o plano de saúde não é obrigado a fornecer medicamento importado. No entanto, o STF, que também decidiu em fase de recurso repetitivo, o fornecimento de medicamentos pelo Estado, decidiu que o Estado também não é obrigado a fornecer medicamento importado, a não ser que
seja uma doença rara e não exista nenhum outro medicamento no Brasil capaz de substituir essa droga. Então, a gente tem conseguido ainda para essas crianças esses medicamentos importados através do Estado. Demora muito, né? Não é, logo que os pais sabem do diagnóstico, precisam ir atrás, porque é um tratamento caro, custa mais assim, de 1 milhão. Essa questão também do preço das drogas é uma coisa que ninguém fala, né? Mas por que os laboratórios têm que cobrar tanto? Por que é tão caro? Existe um medicamento para AME, para atrofia, que custa 12 milhões, né? Então, por que tão caro? Mas, enfim, então existe ainda para esse problema do medicamento importado, essas crianças que precisam de Unituxin, a gente tem demorado mais para conseguir, mas existe ainda essa chance de conseguir através da ação judicial contra a União. Infelizmente, contra os planos de saúde, o STJ decidiu que não é mais obrigatória a cobertura pelos planos de saúde. Mas tem mais alguns problemas que essas crianças enfrentam na justiça e que vêm e acabam procurando a gente. Quando, por exemplo, quando elas dependem de um plano de saúde decorrente do vínculo empregatício dos pais. Então, o pai ou a mãe dessa criança trabalham numa empresa e elas fazem o tratamento oncológico através desse plano de saúde e, por algum motivo, os pais são demitidos ou pedem demissão, né? Aí eles vão perder o direito ao plano de saúde. Exceto, existem 2 hipóteses que os pais podem, os pais, os responsáveis pelas crianças, continuar com o plano de saúde após a extinção do vínculo empregatício. Então, se ele foi demitido sem justa causa, e durante o vínculo empregatício, houve a contribuição por parte do empregado do valor da mensalidade. Então, se houve desconto em folha, né, durante o vínculo empregatício, quando ele é demitido sem justa causa, ele tem direito de continuar com esse plano de saúde por até 2 anos, depende do tempo que ele contribuiu, que ele permaneceu nessa empresa. Então, eu acho que estava pensando aqui, antes de começar, uma informação importante, né? Porque isso acaba acontecendo bastante aqui, que as crianças estão no meio do tratamento oncológico e tem essa ruptura do contrato de trabalho e aí eles ficam sem plano de saúde. Então, se tem o desconto em folha, tem direito de continuar com o tratamento por até 2 anos. Se não existe a contribuição em folha, se não tem o desconto da mensalidade, esse paciente ele tem direito à portabilidade, ou seja, ele pode mudar para um outro plano de saúde com a isenção de carência, inclusive com a carência para a doença pré-existente. Ele pode usar as carências já cumpridas e mudar. Então, o pai pode procurar um plano coletivo por adesão ou um plano individual e esse plano de destino vai ser obrigado a aceitar esse paciente mesmo durante o tratamento oncológico. Isso é uma regra por uma resolução editada pela ANS, que se tem direito a mudar de plano de saúde sem o cumprimento de novos prazos de carência. Que mais? Medicamentos off-label. Também tem muita discussão na justiça com relação aos medicamentos off-label. O que é? A medicação off-label é o medicamento que está registrado na Anvisa para um determinado tipo de tumor. Só que os médicos, através de pesquisas clínicas, descobriram que esse remédio também serve para outros tipos de doença, mas os estudos ainda não foram concluídos. Então, por isso que não está na bula a indicação para aquela determinada doença, mas os médicos acabam usando. Isso a justiça tem entendido que tem cobertura. Se tem o registro na Anvisa, para o juiz basta. Aí isso tem sido mais fácil. Mais difícil mesmo, aí é um caminho bem tortuoso, é quando o medicamento é importado. Hoje no Brasil ficou mais difícil a gente defender essas crianças ao acesso ao tratamento.
As crianças também têm direito a home care, né? Elas vão ter que buscar na justiça, mas tem que ser uma condição de bastante dependência, um tratamento técnico mesmo em casa. Então, se ela usa sonda para se alimentar, se ela toma medicamento injetável, se ela precisa de fisioterapia em casa, forno, todo esse aparato dessa criança em domicílio, ela pode reclamar na justiça se o plano de saúde se negar a cobertura. Que mais aqui que a gente tem de problema com tratamento oncológico? Tem os prazos de carência, que é sempre bom também, eu vou frisar aqui, quais são os prazos de carência previstos em lei. Então, se você não tem nenhum plano de saúde, vai contratar um plano hoje, você tem direito a todos os casos de urgência e emergência a partir de 24 horas. Então, você contratou hoje. Se amanhã você sofre um acidente e precisa de um atendimento de urgência, ou você sofre um infarto e precisa de um atendimento de urgência, você já tem direito a usar o plano de saúde. Tá? Só que também é um absurdo, porque são 24 horas o prazo de carência para urgência e emergência, só que a resolução da ANS diz que se a condição de urgência demorar mais que 12 horas, aí não é obrigação do plano de saúde, aí você tem que ser transferido para o SUS. Tá? Então, é uma urgência que só pode demorar 12 horas, mais que 12 horas, aí você não pode mais continuar. Então, por isso que acaba tendo a judicialização. Você está lá no pronto-socorro, não deu para você acabar aquela situação de emergência em 12 horas, você vai ter que procurar ajuda. 30 dias para consultas e exames simples, tá? O prazo de carência, depois de 6 meses para cirurgias eletivas e tratamentos de alta complexidade, e a carência, que é a cobertura parcial temporária para doenças pré-existentes, são de 2 anos. Então, se você teve um filho que já teve câncer, já se curou, acabou, e vai mudar de plano, você tem que declarar, nunca você pode mentir, tem que declarar, mas aí você vai ter que cumprir esse prazo de 2 anos para ter direito a novas coberturas, tá? Eu acho que essas são as principais questões. Falei de preço, do medicamento off-label, acho que é isso, Lina. Nossa. Se alguém tiver mais alguma questão... Muitas perguntas. Que eu, por acaso, não tenha falado, aí eu posso responder sem problema nenhum. Acho que está no tempo certo também, né? Nossa, foi perfeita, doutora Renata. Aliás, eu já vou começar, então, porque tem perguntas para os 3 especialistas aqui, mas vamos pegar já a sua onda, né? Que acabou de apresentar todos esses fatores aí. Tem uma pergunta já aqui para você, que diz assim, ó. Doutora Renata, os pacientes com câncer atendidos pelo SUS e não por planos de saúde, também podem recorrer aos seus serviços? Quais os pleitos mais comuns? Podem recorrer, sim, porque assim, do mesmo jeito que os planos de saúde têm esse rol de procedimentos obrigatórios, no SUS também tem os medicamentos listados que o SUS é obrigado a cobrir. Se você precisa de um medicamento nacionalizado, ou até mesmo importado, mas que não seja disponibilizado pelo SUS, você pode, sim, procurar a justiça para ter acesso ao medicamento, ao tratamento, sim, com certeza, é a mesma coisa. Agora, até se o paciente faz tratamento pelo SUS, ele precisa de um medicamento importado, o importado ficou mais fácil a gente brigar contra a União, contra o governo, do que contra o plano de saúde, porque ainda contra a União existe uma brecha, né, na justiça, no caso de doenças raras. Mas ele pode, sim, se não tiver sendo oferecido, ele pode recorrer à justiça para conseguir. Perfeito. Pergunta agora, por favor, doutor Gustavo. O que dizer sobre a demora enfrentada por muitas famílias com filhos em tratamento de câncer para receber o BCP, o benefício de prestação continuada? A pessoa diz que presenciou vários casos em que, quando o benefício chegou, a criança, infelizmente, já tinha falecido. Entra um pouco naquilo que eu falei. Eu acho que o Estado, né, de uma forma geral, e os órgãos, né, administrativos, eles têm que se equipar
para que possam dar prioridade aos temas que são efetivamente prioritários. Então, infelizmente, a gente vê esse tipo de problema acontecendo em todas as frentes, né? Você vê os benefícios sendo completamente atrasados, uma plena burocracia, situações que envolvem também filas, né? Que envolvem, às vezes, falando um pouco da advocacia pública, assistência médica pública, né? Filas para tratamento, então crianças que às vezes entram em fila de espera para recebimento de quimioterapia, né? E você sabe que tem doenças que não esperam, você não tem como organizar esse tempo. Então, eu acho que o problema a gente precisa ter uma conscientização. O que eu posso dizer é que nessas situações pontuais, né, dependendo da demora, dependendo da justificativa, muitas vezes o judiciário ele serve exatamente para que, como último recurso, mas como um recurso que às vezes funciona muito mais do que a estrutura administrativa do estatal. Então, não que eu estimule todo mundo a entrar com a ação, não é isso. Eu sou, na verdade, não sou motivador, né, do litígio, mas quando não for possível, eu acho que é o caminho que tem que ser seguido para esse tipo de cenário. Perfeito. Pergunta para a doutora Júlia. Haveria tão poucos estudos clínicos em oncologia pediátrica por causa do número baixo de casos em comparação ao câncer em adultos? O que a senhora acha? Sim, acho que é um dos fatores. Claro, quando a gente pensa, enfim, quanto mais incidência de uma doença numa população, mais estudo vai ter em cima, né, acho que daquela doença e para aquele grupo de participantes. Então, sim, eu acho que é um dos fatores. Acho que entram alguns fatores como interesse, né, interesse das empresas de fazer os estudos, um pouco de restrição do porquê fazer no Brasil e não fazer fora. E aí, um ponto que eu queria esclarecer, quando a gente pensa em acesso a novos tratamentos, a novos medicamentos, para uma empresa ir para a Anvisa e registrar um medicamento e aí depois conseguir, enfim, ou via normal ou via justiça, como falado pela Renata e pelo Gustavo, a empresa ela pode registrar na Anvisa com um estudo clínico realizado em qualquer país. Então, não necessariamente precisa ser feito no Brasil. E o que as empresas acabam preferindo? Fazer fora do Brasil, porque lá fora ele não vai ter tanto esse excesso, acho que, de zelo com os participantes da pesquisa como tem no Brasil, e esse estudo é aproveitado aqui. Então, eu acho que sim, eu acho que o fato de ter menos tipos de câncer pediátrico do que adulto, eu acho que é um fator, sim, mas qualquer comparação que a gente faz em termos de estudo clínico do Brasil com países, principalmente da América do Norte, né, então principalmente Estados Unidos, Canadá, é um número significativamente menor. Então, eu acho que se fosse só o caso do câncer pediátrico, poderia sim ser um dos únicos indicativos, mas infelizmente não é. Ok. Deixa eu complementar, já tem uma outra pergunta aqui para você mesmo, doutora Júlia, que é assim, no Brasil, os adolescentes dependem de autorização dos pais para entrar numa pesquisa clínica, pois precisam ter 18 anos para decidir por conta própria, ao contrário da Argentina e de outros países, em especial europeus, em que a idade para isso é de 12 anos. O que a senhora acha disso? Esse é um ponto super interessante, porque os 18 anos, né? Porque a nossa legislação, ela diz que para você praticar alguns atos da vida civil, você precisa ter a plena consciência do que você está fazendo. E aí o nosso legislativo entende que você vai ter essa plena consciência a partir dos 18 anos. Mas a gente tem que pensar que essa regra, ela é aplicável não só para pesquisa clínica, como para tudo. Então, na verdade, para um ser executar um negócio jurídico e esse negócio jurídico ser plenamente válido, ele precisa ter mais do que 18 anos. Talvez, se a gente flexibilizasse para alguns casos, então, já se entende que um adolescente de 15, 14,
16 anos, vai ter consciência para conseguir escolher sozinho sobre a sua participação numa pesquisa clínica, acho que poderia ser um aspecto a ser flexibilizado. Mas aí é uma flexibilização da lei, né, do nosso Código Civil. Então, não cabe, enfim, às autoridades, mesmo Anvisa, que aprova pesquisa clínica para registro de medicamento, ou para os conselhos de ética, que aprovam a pesquisa clínica do ponto de vista ético, não caberia a eles flexibilizarem essa regra. Mas eu acho que sim, que não precisaria, minha opinião pessoal é que não precisaria ser a mesma régua dos 18 anos para todos os atos. Perfeito. Pergunta para a doutora Renata Vilhena: como fazem os pacientes quando o plano não cobre o tratamento? Precisam mover um processo? E como acabar com esse lobby da Agência Nacional de Saúde? E ela quer também saber se no SUS isso também acontece, esse lobby. Então, se o tratamento é negado pelo plano de saúde, vai ter que buscar justiça. Agora, eu não falei sobre... Agora eu vou fazer um elogio para a ANS. Eles criaram um programa de um processo administrativo que o próprio consumidor faz a reclamação no site da ANS, se chama NIP. É Notificação de Intermediação Preliminar. Então, você faz a sua reclamação e a operadora tem 10 dias para responder. Muitas coisas, coisas pequenas, né? Por exemplo, um exame, algum reembolso, nada que envolva muito dinheiro, né? Uma demanda grande. Mas eu acho que é importante falar isso, porque muitas questões assim do dia a dia a gente está conseguindo resolver através das NIPs. Então, isso vale a pena. No site da ANS, procurar notificação de intermediação preliminar, NIP. E você pode fazer a reclamação, você se cadastra no site, em 10 dias úteis a operadora vai te responder. Agora, se for uma coisa que você não consiga, né, resolver através de NIP, ou você tem a urgência, por atendimento de urgência, você vai precisar procurar a justiça. Com relação ao SUS, acontece também, né? Mas eu acho que aí menos, porque o SUS não tem problema de carência, não tem problema de rede credenciada. A partir do momento que você consegue entrar no hospital, né, para ser atendido pelo SUS, você vai ter direito a tudo que aquele hospital te oferece. Né? O problema, eu acho que é o ingresso ali, o início você conseguir a vaga para começar o tratamento, mas depois as coisas acabam funcionando, não tem esse tipo de surpresa de você chegar em casa, ter um boleto lá que o plano de saúde não cobriu o seu exame ou sua cirurgia. Aí as coisas costumam fluir melhor. Mas se é um medicamento, uma tecnologia que o SUS não disponibiliza, ele pode ser que ele precise também reclamar na justiça. Aí tem que ir através do Poder Judiciário mesmo, não tem jeito. Tá. Bom, mas que ótima dica essa, entrar no site da ANS e procurar o NIP, NIPI, né? NIP, isso. Tá? Você se cadastra, faz o cadastro, faz a reclamação e tem funcionado. Muita coisa a gente tem conseguido resolver para os clientes através da NIP. Ah, que ótima dica. Doutor Gustavo, pergunta para você agora. Sou mãe de paciente, minha filha faz tratamento pelo SUS, por opção, no Hospital Itaci, em São Paulo. Recebe um atendimento de muita qualidade. Porém, algumas mães de várias cidades do Brasil me procuram informando que estão com problemas com o plano de saúde, seja porque o médico não disponibilizou a quantidade de sessões de químio ao paciente, ou até mesmo por substituição de medicamentos que fazem parte do protocolo do tratamento. O que essas mães podem fazer em relação a isso? A quem procurar? Cortou um pouquinho o áudio aqui, desculpa, eu não entendi a pergunta. Vamos lá, então, de novo. Ela é mãe de uma paciente, a filha dela é atendida pelo SUS no Itaci, muito bem atendida. Porém, muitas outras mães de outras cidades do Brasil a procuram com problemas do atendimento do plano de saúde, seja porque o médico não disponibilizou o número de sessões adequadas,
de quimioterapia, ou até mesmo porque há substituição de medicamentos, que não fazem parte, por exemplo, do protocolo de tratamento. O que essas mães podem fazer em relação a isso? A quem elas podem procurar em outras cidades do Brasil? Existe, na verdade, pelo que você disse, uma delas é atendida pelo SUS e as outras têm problema com o plano de saúde. É isso? Exato. Estão buscando o SUS. Não, elas têm problemas com os planos de saúde. Eu acho assim, é o que eu falo. Existem mecanismos para tentar, primeiro, obviamente, sempre administrativos, para você tentar resolver a questão junto ao plano de saúde. Então, se há uma previsão de cobertura contratual, o que a gente sempre recomenda é que haja um diálogo com o plano de saúde para demonstrar a existência daquele tratamento e daquela situação peculiar para que a criança possa ser bem atendida, né? Você tocou num ponto muito importante, porque existem, né, demandas de cobertura, né, contratos que têm uma cobertura global, mas às vezes na localidade onde reside a criança não tem aquele tipo de tratamento, né? Então, assim, em regra, vale o contrato. Você provavelmente vai ter que se deslocar para algum centro maior, né, onde tenha aquela opção de tratamento, aquela assistência, né, à saúde mais adequada para a criança, do que eventualmente permanecer em uma região com maior carência. Então, muitas vezes acontece até o contrário. Muitas vezes o plano de saúde oferece, né, algumas opções de tratamento mais próximo à região onde reside o segurado, mas o segurado ele deseja ser atendido, né, por um hospital, por uma rede credenciada que seja muito melhor, muito mais eficiente na visão dele. Eu acho que, primeiro, conhecer o contrato, conhecer a regra do jogo e tentar resolver a questão de forma administrativa. Se o direito for bom, aí tem que ser visto caso a caso, né, e se houver algum tipo de violação caso a caso, você tem que buscar, aí, obviamente, os seus direitos e tentar buscar uma solução. A doutora Renata sabe muito bem os caminhos aí que precisam ser seguidos. Então, fora de São Paulo, a defensoria pública, procurar uma defensoria pública pode ser um caminho também? A defensoria pública é sempre um caminho, né? São Paulo não tem uma defensoria ainda muito bem estruturada, mas, infelizmente, às vezes a gente cai naquele mesmo problema que eu tenho tratado aqui durante a nossa conversa, né? Defensoria Pública também não tem um aparelho estatal que funcione de forma adequada. Então, às vezes, demora, por mais boa vontade que tenham os defensores, eu conheço muitos bons defensores públicos. Tem uma advogada, Camila, que hoje, por exemplo, em São Paulo, está na ouvidoria da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, e ela inclusive, trabalhava num cliente pro bono desse, no artigo 19. Então, existe uma luta muito grande para prestar um bom atendimento. Só que a grande verdade é que falta braço, falta priorização. Então, às vezes, um advogado tem mais capacidade de atender uma velocidade maior do que a Defensoria Pública. Perfeito. Obrigada, doutor Gustavo. Pergunta para a doutora Júlia: como a justiça age nos casos em que a criança ou adolescente deseja participar de uma pesquisa clínica, mas os seus pais não desejam, ou vice-versa? Quando os pais desejam e a criança não deseja, é um pouco mais fácil de responder, ainda que passível de discussão, mas a criança acaba ingressando na pesquisa clínica, né? Porque muitas vezes, enfim, para isso ser questionável, essa criança e adolescente deveria abrir a discussão ou do ponto de vista ético, né, com os conselhos de ética que aprovam a pesquisa, ou via judiciário mesmo. E aí a gente pensa, quantas crianças e quantos adolescentes sabem que podem levar isso à discussão. E aí seria uma discussão muito caso a caso, assim, qual que é a motivação daquela criança e daquele adolescente para não querer entrar numa pesquisa clínica. Agora, o outro cenário em que a criança ou adolescente deseja entrar,
sabe que tem, enfim, tem conhecimento de uma pesquisa em andamento, e aí é muito mais fácil a gente pensar em adolescente, né? Acho que uma criança muito pequena é difícil pensar, porque algum contato com um médico esse participante, esse paciente precisa ter. Então, vamos pensar num adolescente, que ele sabe que tem um estudo sendo desenvolvido e que o médico concorda que ele pode se beneficiar do estudo e os pais não concordam. O que deveria ser feito também, passível de discussão, se eu concordo ou se eu não concordo, é procurar a justiça, esse adolescente, e aí, muitas vezes até com o apoio do médico, enfim, procurar a justiça para ingressar no estudo, porque se, do ponto de vista legal, os conselhos de ética não poderiam aprovar a entrada dessa criança, desse adolescente, num estudo clínico sem ter a aprovação dos pais. Ok. Pergunta para a doutora Renata. Há direitos específicos para crianças e adolescentes que se diferenciem dos direitos dos adultos? Com relação ao plano de saúde, não. É o direito do consumidor, né? Não tem diferença. Ela vai ter direito a um acompanhante, não pode ficar internada sozinha, né? Mas os direitos são os mesmos, né? Aí a lei não distingue por ser criança ou adulto. Paciente do mesmo jeito. Tá. Eu tenho uma pergunta geral agora. Na questão do transporte, né? Há o transporte gratuito previsto por lei, né? Tanto para criança ou adolescente quanto para o acompanhante, né? No tocante às idas e vindas às consultas e ao tratamento. Entretanto, é sabido que, principalmente agora também com Covid, a criança fica debilitada quando faz químio, faz rádio. Então, as doenças oportunistas, elas são muito mais... o risco é muito maior, né? E aí temos trabalhos tão pioneiro quanto esse que a APAS realiza em São Paulo. Mas a gente não tem mais exemplos, inclusive, né, em outras regiões do país. No entanto, esse tipo de transporte mais especializado é coberto ou deveria ser coberto pelos planos de saúde? Eu acho que não. Porque a criança ou adolescente muitas vezes não consegue, né, pegar um ônibus, um metrô tão debilitado durante o tratamento. Como é que vocês veem essa questão? Eu não acho que é obrigação do plano de saúde, porque não é um atendimento médico, né? O plano de saúde é obrigado a cobrir o tratamento. Aí eu acho que é mais uma questão social que deveria ser obrigação do Estado, mas do plano eu não entendo. Agora, se for um transporte em ambulância, aí sim, né? Se for um transporte em ambulância, que ele vai precisar de atendimento médico, vai com enfermeiro e tal, aí é obrigação do plano. Mas um deslocamento de carro, eu não entendo que é obrigação do plano de saúde, eu acho que é uma obrigação social do governo mesmo, do Estado. Entendo, porque na mesa da manhã, os médicos que atendem, né, as crianças e adolescentes, eles chegaram a mencionar que assim, mais de 10% desses pacientes acabam abandonando o tratamento, inclusive por outros fatores, como a questão do próprio transporte, né? Que não consegue chegar até a localidade, até a instituição. Então, vocês veem a saúde integral, né, que é isso, a gente está discutindo aqui o direito da criança ou do adolescente com câncer, a essa saúde integral, que vai além dos procedimentos específicos, né, de medicamentos, cirurgias e tratamentos específicos médicos, né? Como é que vocês têm enfrentado esse tipo de questão? Chegam nos escritórios esse tipo de questão extra medicamentos ou não? Eu posso falar? Claro, doutora. Eu tenho uma cliente, a Laura, ela é médica intensivista de UTI, no Rio de Janeiro, numa cidade do Rio, não é no Rio, no interior do Rio de Janeiro. Esqueci o nome da cidade agora. E os hospitais que ela trabalha, ela presta atendimento ao SUS. Então, ela só atende recém-nascido, que fica na UTI muitos meses e dali vai para casa.
E ela percebeu que tinha muito caso de reinternação, que os nenês iam e voltavam. E ela começou a fazer um trabalho, nossa, que eu achei lindo, de antes de dar alta para a criança ver as condições da casa do bebê. E ela viu que tinha mofo, infiltração, não tinham condições nenhuma de atender. Então, primeiro eles reformam a casa das pessoas, deixam, e aí ela muito menos necessidade de reinternação e de internação em UTI. Então, acho que é isso, né? De ver, porque muitas vezes a criança ia para casa, mas não tinha condições nenhuma, a mãe não alimentava direito, tinha casos de muito mofo, o ambiente não era limpo, então eles precisavam reformar as casas, e ela faz esse um trabalho social, né? Tem de reformar a casa para ter, e acabou gerando muito mais economia. E não precisou de reinternar no hospital, né? E foi bom para todo mundo, mas uma coisa que ninguém nem percebia, como que essas crianças viviam, como que elas eram recebidas em casa. Então, acho que é isso. Mas a obrigação aí, eu não entendo que seja do plano de saúde, mas é uma obrigação do Estado e até no caso desse, né, de um trabalho social. Perfeito. Doutor Gustavo, o senhor mencionou muito a questão do rol da Anvisa, do rol da ANS, né? E da importância, inclusive, da gente ter regras e ter jurisprudência, inclusive, em muitos dos casos que o senhor costuma atender. O senhor acha que falta uma integração mais fina entre o direito e a medicina, entre os juízes e as pessoas que acabam julgando os casos da judicialização em relação à oncologia pediátrica? Com certeza. Não só com relação à oncologia pediátrica, mas o tema, na sua amplitude, ele é um tema muito atípico, né? Então, os próprios juízes, né, em sua maioria, muitas vezes não conhecem essas discussões, né? Não conhecem, inclusive, os debates que foram colocados aqui pela doutora Renata, que são travados, né, no STJ, muitas vezes, em outros recursos, né, que prezam pela unificação e uniformidade da jurisprudência. Então, não conhecem as próprias decisões dos tribunais superiores, então, muitas vezes, as decisões elas são contrárias àquilo que é decidido no STJ, né, e não conhecem as matérias envolvidas. Então, é preciso que, em muitos cenários, né, há quem sustente, quem defenda a existência de varas especializadas para determinados assuntos, né? Eu não acho que esse assunto específico seja o caso, mas eu acho que há um papel fundamental de todo juiz, né, de todo operador de direito, em estudar tecnicamente a matéria no qual ele está envolvido, e não só juridicamente, entender no fato, quando você vai fazer, tem um atendimento referente à criança, né, entender quais são as etapas, como é que é feito, entender também muitas vezes que a decisão do juiz, isso é um ponto importantíssimo, ela não é uma decisão por um determinado tratamento, né, por um determinado procedimento. Infelizmente, a gente sabe que são diversos casos de reincidência do câncer, uma doença gravíssima. Então, às vezes você acha que a criança está curada, infelizmente, 6 meses depois aparece uma outra ocorrência, e às vezes, em muitos cenários, a ação ela não foi concluída, né, da forma que deveria. Às vezes, a parte ela tem que entrar com uma outra ação, porque é uma outra negativa de um assunto que já deveria ter sido tratado em sua amplitude. Então, os problemas eles precisam ser tratados de uma forma profunda, né, e bem abrangente também, no sentido de dar efetividade àquilo que precisa para um tratamento amplo. Perfeito, doutor Gustavo. Lina, posso só fazer um comentário? Claro, lógico. Em uma das colocações que você colocou para a Renata, né, sobre a cobertura do transporte, enfim. Aliás, eu acho que uma coisa... Só um minuto, deixa eu até complementar, que chegou uma outra pergunta aqui, você já aproveita. Outra pergunta pertinente, ela diz aqui. O SUS não deveria cobrir o transporte para seus atendidos? Pois é exatamente isso que eu ia pontuar aqui, que é mais, enfim, um comentário genérico, claro que deixo os especialistas, a Renata e o Gustavo, falarem, mas a gente não pode esquecer que o acesso à saúde, o direito à saúde está previsto tanto na nossa Constituição Federal quanto no próprio ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente.
E aí lá em um dos seus primeiros artigos, artigo 3º ou 4º, está lá que através de políticas públicas tem que ser garantido o acesso à saúde da criança e do adolescente. E eu acho que, enfim, um ponto importante é o que é o acesso à saúde, né? A gente vai falar só do tratamento, ou a gente vai falar, enfim, desde saneamento básico até a forma como a criança vai ser transportada para o seu tratamento. E aí, de fato, foi como a doutora Renata mencionou, a gente fica à mercê, né, de iniciativas sociais, porque a gente sabe que o Estado, ele deixa a desejar, então muitas vezes eu acho sim que o Sistema Único de Saúde, ele tem, enfim, tem melhorado ao longo dos anos, eu acho que para muitos serviços ele tem funcionado muito melhor, mas quando a gente pensa em serviços complementares, que são tão essenciais para a manutenção do tratamento da criança e do adolescente, enfim, quase, esse é um problema que a gente vê na saúde no geral, assim, porque fica o sistema público joga para o privado, e o privado diz, não, mas não é minha responsabilidade, é responsabilidade do público, e o público diz, bom, mas eu não consigo fazer, você precisa suplementar, e aí vira uma briga de gigantes que no final do dia ninguém resolve, e ainda bem que existem associações como a Paz, né, que vem para suprimir aí uma deficiência, acho que tanto estatal quanto privada. Mas, claro, a gente precisa pensar em políticas públicas para atingir o país como um todo, né? Porque existe a Paz, existem outras associações que fazem trabalhos tão importantes quanto, mas existem ainda muitas crianças e adolescentes desassistidas. Perfeito. Gente, nós estamos encerrando a nossa mesa. Se mais alguém quiser fazer um comentário final, por favor. Doutora Renata, doutor Gustavo. Eu queria dizer que foi um prazer, adorei conhecer a Júlia, o Gustavo e você também, Lina, que conduziu super bem o debate, e muito bom. Pena que não deu para ser presencial, mas eu queria dizer também que sempre que a Paz precisar de mim, eu estou sempre aqui com o meu escritório e com a minha casa de portas abertas. Nossa, muitíssimo obrigada, viu? Agradeço em nome de toda a Paz, de toda a equipe, né, de todas as pessoas, as famílias atendidas, né, na pessoa da Tatiana Picardi, que tão bem organizou todo esse nosso segundo fórum aqui. Muito obrigada, doutor Gustavo, muito obrigada, doutora Renata. Foi um prazer. Oi? Obrigada, Lina. Obrigada, Renata, doutora Gustavo. Júlia. Obrigada. Se deixasse, a gente ficava a tarde inteira aqui, né? Exatamente, exatamente. Muitas perguntas aqui, viu? Muito obrigada, viu? Até a próxima. Obrigada. Tchau, até. Tchau.